Bom, hoje a gente vai estar estudando então a teoria dos osciladores senoidais. Vamos estar vendo ali quais as formas de se conseguir de fazer um oscilador senoidal, algumas topologias e o tratamento matemático ali que a gente vai estar vendo para uma das topologias, né, como fazer o projeto do oscilador senoidal. Bom, basicamente tem duas formas, tá? Pode ser que existam mais, mas duas principais formas de gerar um oscilador senoidal, né, que é o circuito com realimentação positiva, né, que é um dos mais utilizados ali, ou então, né, um que talvez dê um pouco mais de trabalho, é que tu fazer um oscilador, por exemplo, de onda triangular ou onda quadrada, e usar um filtro passa-faixas ali para estar conseguindo, né, filtrar, deixar passar apenas uma harmônica ou uma senoide na saída, né, que daí é o outro jeito também que dá para fazer, né, um oscilador senoidal. Bom, para esses casos aqui com realimentação positiva, tá, existe o que a gente chama de critério de Barkenhausen, tá? Ele é um critério ali que tem duas premissas aqui que a gente tem que seguir para conseguir fazer um oscilador senoidal, né? Então, dado um diagrama de blocos aqui genérico com realimentação positiva, tá, de um de um oscilador senoidal, já tem um bloco de amplificador A e uma malha de realimentação que eu vou chamar de beta aqui. Essas duas regras, né, que são as regras desse cara aqui, elas têm que ser seguidas, tá? Então, se eu pegar a função de transferência do B e do A multiplicar aqui, o módulo delas aqui tem que dar 1, tá? Assim como se eu abrir a malha aqui, injetar um sinal na entrada do B e colher ele aqui na saída do A, tá? Fingindo que eu abri a malha aqui, o deslocamento de fase entre o sinal de entrada e o de saída aqui tem que ser zero, tá? Então, na frequência de oscilação ômega zero, o ganho de malha deve ter fase zero e módulo unitário, tá? O que está me dizendo aqui. E se eu fizer a função de transferência de malha fechada desse bloco genérico aqui, né, desse oscilador, eu vou ter essa função aqui, tá? Que é a para realimentação positiva. Bom, um circuito, tá, uma rede RC que pode me atender a esse critério aqui que a gente vai utilizar no equacionamento vai ser essa rede aqui, tá? Ela é composta por uma impedância séria, uma impedância em paralelo. Tá, na prática isso aqui aqui tem a resposta em frequência, né, do amplitude e frequência, que é a fase em função da frequência desse cara aqui, considerando um sinal de entrada aqui VO e um sinal de saída V2 aqui. A gente vê que é um filtro passa-faixas, porque para frequências pequenas ele corta aqui, né, para frequências altas aqui ele também corta, e existe uma frequência central aqui, que é a frequência de interesse, né, ou frequência de ressonância. Nessa frequência aqui, ó, percebam o que acontece aqui, ó, o sinal de entrada e o de saída aqui, o defasamento entre eles é exatamente zero, tá? Que é o que nos interessa para esse critério aqui. Então essa é a frequência que nos interessa nesse circuito aqui, a frequência de ressonância, tá? E nesse cara aqui, ó, nessa frequência FR aqui, o módulo aqui é 1/3, tá? Então o V2 aqui ele é 1/3 da entrada VO aqui, o que não atenderia a esse critério aqui, que diz que tem que ser 1. Então por isso que a gente usa esse amplificador, tá? Que vai ser um elemento ativo que a gente vai estar utilizando, de modo a estar compensando esse 1/3 aqui, né? Multiplicando o ganho por 3, a gente obtém aqui, né, o módulo de 1 aqui, né? Então do ganho aqui, o ganho unitário. Bom, basicamente, tá, eu dividi esse cara aqui em uma impedância séria, que eu vou chamar de ZS, e uma impedância paralela, que eu vou chamar de ZP. E como a gente está tratando aqui de osciladores, né, de senoidais, resposta em frequência, a gente vai estar tratando esses caras aqui no domínio de Laplace, né, no domínio S. Então passa os capacitores aqui para o domínio S, que fica 1 sobre CS, e os resistores ficam do jeito que eles estão, né, sendo R. E considerando também R1 igual a R2 e C1 igual a C2 igual a C. Ditas essas considerações aqui, se eu fizer, né, o somar esses dois caras aqui, fizer o paralelo desses dois caras aqui, e eu vou estar obtendo esses caras aqui, tá, onde o S aqui é a variável de Laplace. E o meu V2, tá, meu sinal de saída, ele vai ser obviamente uma parcela do sinal de entrada, tá. Então aqui eu tenho um divisor de tensão aqui, e é o que está sendo mostrado nessa equação aqui, tá. Então, substituindo o ZP e o ZS nessa expressão aqui, e jogando o VO para lá, então eu tenho saída V2 sobre entrada VO, tem a função de transferência desse cara aqui, ela vai ser tudo isso daqui, tá? Substituindo os caras aqui, eu vou obter isso daqui. Bom, o oscilador que a gente vai estar utilizando, tá? É essa topologia aqui. E basicamente eu tinha falado, né, que nessa frequência aqui de interesse eu tenho a fase que eu preciso para atender o critério, mas o ganho é 1/3, então eu vou estar utilizando um elemento ativo, que é o amplificador operacional, né, para estar conseguindo, né, me gerar esse ganho de 3 aqui e conseguindo atender o critério, né. Então esse cara aqui, esse amplificador, ele é utilizado só para
para conseguir dar ganho, tá? Então, basicamente eu vou enxergar, eu vou ter esse mesmo sinal V2 aqui, é o sinal que eu vou estar enxergando aqui, e o meu sinal VO, que é esse cara aqui, é o que eu vou estar enxergando aqui. Basicamente eu posso enxergar, esquecer um pouco, né, que existe uma realimentação positiva e imaginar esse circuito como sendo um circuito linear, tá? E é o que ele vai acabar sendo, um circuito linear. Ele nada mais vai ser do que um circuito, um amplificador não inversor, tá? Onde o sinal de entrada desse amplificador aqui vai estar na entrada do inversor aqui, vai ser o sinal V2, que é o cara que eu tenho aqui, e a saída VO é esse cara aqui, tá? Que eu tenho aqui. Então, basicamente o ganho, né? Como que se calcula o ganho desse cara aqui? Basicamente é por essa expressão aqui, tá? O VO aqui, ele vai ser o V2, que é o meu sinal de entrada aqui, vezes 1 mais RF sobre RG, que é essa rede aqui. Então, vou imaginar um circuito linear aqui, tá? Bom, como tá, eu vou desenvolver um equacionamento depois, né, para esse cara aqui, eu preciso abstrair esse cara para um diagrama de blocos, né, que é o diagrama genérico que a gente viu lá no primeiro slide. Então esse cara aqui, tá, perceba onde é que estão os sinais, tá, aqui eu tenho um V2, o V2 o que ele é? Ele é uma parcial do V0, tá, então o V2 ele é dado justamente por essa expressão aqui, que nem a gente viu no slide anterior. Se aqui eu tenho um V2, tá, nesse diagrama de blocos aqui, o beta só pode ser esse cara aqui, tá? Que é o ZP dividido por ZP mais ES, que é referente a esse cara aqui. Então o V2 aqui, ele é quem? Ele é o V0, né, vezes os ZPs em paralelo aqui, dividido por ZP mais ES. Então o beta, tá, do diagrama aqui de realimentação é dado por essa expressão aqui. E no slide anterior também a gente já viu o que é o ZP e o que é o ZS, né? VO, tá bom, isso aqui a gente já discutiu. E aqui a entrada VIN aqui, né, que seria essa daqui, ela vai estar aterrada. Então aqui ela também está aterrada. Logo, esse cara aqui ele é tratado simplesmente como um amplificador aqui não inversor, tá? Uma topologia não inversora. Bom, partindo do equacionamento aqui desse diagrama em blocos aqui, né, que a gente viu lá, que era isso daqui, a função de transferência de malha fechada, a gente vai analisar, tá? Em vez de olhar direto para aqueles critérios lá de Barkenhausen, a gente pode olhar eles aqui do ponto de vista de sistemas de controle, tá? O que um sistema de controle me diz ali para mim ter um oscilador sinoidal? Eu tenho que ter os polos, né, da função de transferência de malha fechada aqui, né, que são as raízes dessa equação aqui característica aqui do denominador. Os polos têm que estar no eixo J-ômega, tá? Sobre o eixo imaginário. Aí eu vou ter uma oscilação, né, nessa frequência aqui em radianos por segundo, correspondente aqui onde estão os polos, né, que vai ser essa frequência aqui. Bom, então igualando esses caras aqui igual a zero, porque eu quero obter os polos, né, então pego o denominador aqui igual a zero, né, para obter as raízes ou os polos. E o A de S eu mantenho ele aqui. O B de S a gente já viu que é esse cara aqui, tá? E o ZP e o ZS também, a gente já viu o que era aqui nessa equação. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou substituir ele no B aqui e obtenho essa fórmula aqui. Fazendo o tratamento matemático dessa expressão aqui, né, como ela está igual a zero, esse cara multiplica aqui por zero, aqui fica zero, e multiplica pelo 1 aqui, fica isso daqui. Então, dessa equação aqui eu parto para essa daqui, e agora eu vou simplesmente fazer uma fatoração, vou ajeitar os termos. Então tudo que tem S ao quadrado separado, o que tem S fica aqui, e o que não tem S fica de fora aqui, né. Então, se eu pegar e olhar aqui, tá, para esse eixo aqui, eu tenho, nessa condição aqui, eu tenho que ter um polinômio nessa forma, para me resultar nisso daqui, S ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. E a frequência de oscilação dessa sinoide vai ser justamente ômega, né. Então, para que isso aconteça nessa equação aqui, eu tenho que zerar esse termo aqui que tem o S, tá, tem que sobrar só o S ao quadrado, e esse cara aqui que vai ser o meu ômega ao quadrado. Então, eu pego esse cara aqui, igualo ele a zero, é o que está sendo feito aqui. Se eu isolar o A de S, eu vou descobrir que o meu A de S, tá, que é esse cara aqui, ele tem que ser igual a 3, tá? Então eu tenho que compensar, como eu tinha dito antes aqui, na curva, para esse cara ficar em 1, eu tenho que multiplicar por 3 aqui, né? Sendo assim, tá, fazendo o A igual a 3, esse termo aqui vai zerar, vai sobrar só S ao quadrado e esse cara aqui, igual a zero. Trabalhando, né, isolando S, vou obter aqui as raízes complexas conjugadas aqui, né, sem parte real, né, só imaginária. E a frequência de oscilação do meu sistema vai ser 1 sobre RC, né, a frequência em radianos por segundo. Se eu quiser em hertz aqui, eu tenho que dividir, né, multiplicar o RC aqui por 2π aqui para estar passando para hertz.
Bom, então a gente acabou de descobrir o nosso A, né, aqui do nosso sistema aqui, né, o A ele vai ter que ser 3. Logo, o A é quem? Ele é o ganho aqui para configuração não inversora, né, de amplificador não inversor, que é, por sinal, 1 mais RF sobre RG. Vai ser o meu ganho para esse sinal de entrada aqui, né, na entrada não inversora. Então vai ser isso daqui. Bom, já tenho o meu A e já tenho o meu B, né, do meu sistema lá. Aqui é só uma imagem, tá? Para ilustrar aqui que se eu ajustar esse sistema de controle aqui, né, e usar valores muito imprecisos aqui de componentes, eu posso acontecer isso daqui, tá? Eu posso, em vez dos meus polos eles ficarem exatamente aqui sobre o plano, eles ficarem mais à esquerda. E aí, no caso, eu vou ter uma oscilação senoidal amortecida, tá? A oscilação ela não se sustenta. Né? Isso acontece também se o ganho for menor que 3, né? Se eu der um ganho que não for 3, ele vai diminuindo até parar. Agora, se os meus polos eles forem para a direita, eu vou ter um circuito que começa a oscilar aqui, né? Tem um exponencial crescendo aqui, até ele bater na saturação, que vai ser o limite de tensão ali do amplificador operacional, né? Então eu vou ter uma coisa que vai se parecer mais com uma onda quadrada do que com uma senoide aqui, né? E aqui é onde os polos estão exatamente no plano S, tá? Aliás, no plano J ômega, aqui sem parte real nenhuma. É só sob essa condição aqui que a oscilação senoidal se mantém. Só que na prática, tá, o que se faz, tá, como é difícil conseguir manter esses caras aqui, principalmente se temperatura ou se alguma coisa variar aqui, né, pode ser que esses polos se movimentem aqui e esse cara aqui, ele é muito difícil deixar os polos exatamente em cima do eixo. Então, na prática, o que se faz é alocar os polos um pouquinho à direita aqui do semiplano imaginário aqui, né, onde ele tenderia a saturação. Então, eu coloco ele um pouco à direita aqui e controlo, né, a amplitude para não saturar, para evitar essa saturação com outro, né, circuito não linear que é geralmente feito com diodos ali, né. Então, basicamente é o que está sendo dito aqui, né. Normalmente não conseguimos posicionar os polos exatamente em cima do eixo imaginário. Dessa forma, fazemos o ganho um pouco maior, deslocando os polos um pouco para a direita, né, no caso um pouco para cá. E para evitar, né, que o oscilador chegue na saturação, eu uso um circuito limitador de amplitude, tá? Que é um circuito geralmente não linear ali, que vai estar ceifando, né, a onda, né, não deixando ela saturar. Bom, aqui é uma outra topologia, tá, de amplificadores de oscilador senoidal aqui, onde tu tem um oscilador por deslocamento de fase, tá, onde cada rede RC aqui ela vai deslocar o sinal que entra aqui 60 graus, então desloca 60, né, venho para cá. Entro para cá, desloco mais 60 graus, tenho 120, venho para cá, desloco mais 60, tenho 180. Então esse sinal aqui e o de saída estão deslocados 180. E eu preciso de um amplificador também para manter a oscilação. Ele pode ser representado por esse bloco aqui, tá? Nesse cara aqui. Então é um outro tipo, né, de oscilador por deslocamento de fase, tá? Ele pode ser feito tanto com amplificador operacional quanto com transistores também, vocês acham? E tem esse cara aqui também, né, que é um oscilador que em vez de utilizar 3 redes RC aqui, ele utiliza 4, né, então cada rede de fase em vez de 60 agora defasa 45 graus, então 4 vezes 45 também eu tenho os 180 graus aqui que eu preciso para ter a oscilação senoidal, né, nessa topologia aqui. Então acho que de osciladores era isso, tá? Se tiver ficado alguma dúvida aí, peço que poste nos comentários e é isso aí, valeu.